Paz do Senhor, galera da Geração Team, tudo bem com vocês? Bom, hoje mais um domingo que nós nos reunimos aqui para estudar a palavra de Deus e hoje nós estamos na lição de número 4 que é a Igreja, diversidade no culto ao mesmo Deus. Vamos falar hoje sobre as diferentes denominações, o porquê que tem as denominações e como lidar com isso, se é certo, se é errado, nós vamos ver sobre isso hoje. Amém? Então abra sua Bíblia aí comigo em Efésios capítulo 4, versículo 4 até ao 6. É a nossa mensagem valiosa. Se você quiser, acompanhe aí também na sua revista. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Tem mais uma parte desse versículo, né? Mas resumidamente, esse é o texto. E a nossa verdade aplicada vai dizer assim: a Igreja de Cristo não se limita a denominações, mas ao mesmo Deus. Como é que funcionam as igrejas? Se você ler a sua revista, você vai ter alguns detalhes mais rebuscados, mais aprofundados sobre o surgimento da igreja, o surgimento da reforma protestante. Você vai ver o surgimento ali da igreja luterana, você vai ver sobre a igreja anglicana, você vai ver também as igrejas históricas pentecostais e neopentecostais. Mas, resumidamente, para a gente entender, a gente tem aqui algumas igrejas principais. As igrejas históricas, por exemplo, tem a luterana, a presbiteriana, a anglicana, a igreja batista e a igreja metodista. Também tem as igrejas pentecostais, surgiram no século XX, sendo a principal a Assembleia de Deus e também Congregação Cristã, Evangelho Quadrangular e a igreja Deus é Amor. E aí você me pergunta, né? Tem também, desculpa, as neopentecostais, né? Que tem aqui, está citado na nossa revista, a Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça, Igreja Sara Nossa Terra e Igreja Renascer em Cristo. Mas é certo isso, olha? Como é que pode? É um só Deus e tem um monte de igreja? Quem é o certo? Quem fala a verdade? Já passou isso pela sua cabeça? Já passou pela minha cabeça. E questionar é bom. Não é bom ter incredulidade, mas questionar é bom. Funciona assim. A Bíblia diz que a graça de Deus é multiforme, não uniforme. Ou seja, ela tem muitas formas e não uma. Ou seja, existem vertentes da mesma graça. Então, uns creem de uma forma, outros de outra. Aleph, aí você está dizendo que cada um pode crer da forma que quiser. Não é bem assim. Existem pontos principais e fundamentais do Evangelho que não podem ser trocados, que não podem ser movidos. Esses pontos eu chamo de pontos centrais. E esses pontos não tem como. Exemplo, a salvação veio por meio da fé em Jesus Cristo. Não tem como negociar isso. Se você conhece alguém que negocia isso, isso já é uma outra religião ou uma seita. Outro ponto central: Jesus é o Filho de Deus e é Deus. O Espírito Santo é Deus. Aí que você começa a distinguir as seitas. Outro ponto principal do Evangelho: a purificação dos nossos pecados é através do sangue de Jesus. Outro ponto: Jesus vem buscar a sua igreja. Outro ponto: o inferno existe. Ou seja, são pontos centrais em que todos os pais da fé, toda a igreja concorda, né? Por exemplo, pode ter igrejas que falem sobre o arrebatamento antes, depois da grande tribulação, mas todas elas concordam que Jesus vem buscar a sua igreja. Entendeu? Esses são os pontos centrais. Agora, se eu posso louvar essa música na igreja, se eu posso usar esse tipo de roupa,
se é certo ou não chamar Jesus de você. Eu tô dando alguns exemplos, tá? De ideias, de pontos periféricos, né? O que é periferia? Periférico é algo que é afastado do centro. Esses pontos periféricos, eles são, de certa forma, negociáveis, tá? O evangelho, em muitos pontos, ele é como se fosse um self-service. Tem uma mesa enorme, você se serve daquilo que você quer. Tem muitos crentes que não creem na prosperidade que a Bíblia prega. E essas pessoas simplesmente não estão se servindo desse princípio do Evangelho. Tem muitas pessoas que não creem no batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Essas pessoas não estão se servindo dessa parte do Evangelho, dessa mesa, né? Ou seja, são pontos em que há negociação. O que eu quero dizer com isso? Apesar de tudo isso, eu quero lembrar aqui um fato histórico com você. Alguns meses atrás, no mês de fevereiro, um pouco antes de começar, de ter início de fato a pandemia, houve um evento muito importante, histórico, chamado The Send, que significa o envio. E esse evento reuniu milhares, milhares e milhares e milhares de jovens, adultos, pessoas até de outras religiões, em 3 estádios simultaneamente para adorar a Deus. E um dos pastores que ministrou ali no Descende, ele falou assim: no 3 eu vou gritar, eu vou falar 3, e no 3 todo mundo vai falar o nome da sua igreja. Vamos lá? E aí ele falou 1, 2, 3, todo mundo falou, ninguém entendeu nada. Aí ele falou assim: agora no 3 eu vou contar, e no 3 vocês vão falar o nome do seu Salvador. E quando ele contou até 3, todas as pessoas gritaram a mesma coisa: Jesus. Jesus. E quando eles gritaram Jesus, pôde-se ouvir uma só voz, porque a igreja de Cristo é o corpo místico de Cristo. Ela não tem fronteiras. Ela não tem fronteiras. Você pode estar 10 mil quilômetros da igreja mais próxima, do templo mais próximo, da sua Bíblia, dos seus pais, mas o que te define como igreja é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Aleph, significa que nós não devemos honrar nossa igreja? Óbvio que não. Pelo contrário, você tem e deve honrar a sua igreja. Nós fazemos parte da Assembleia de Deus. É uma igreja que tem impactado a sociedade já há mais de um século, que tem colocado o fogo do Espírito Santo, que tem ensinado a palavra com verdade no Brasil. E eu quero te incentivar, mas que apesar de você fazer parte da sua igreja, defender o nome da sua igreja, você também lembre-se que o principal e o ponto central é Jesus. Jesus é o ponto principal. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos alcançar um equilíbrio para que nós não sejamos aquelas pessoas que não se importam com a sua igreja, mas que também nós não sejamos aquelas pessoas que pensam que é o nome da igreja que nos salvará, porque isso não é a verdade. Então, que Deus te abençoe e que você possa entender essa verdade. Ame sua igreja, ame a Jesus e sirva a Deus com alegria. Deus abençoe sua vida, um ótimo domingo. Fique com Deus. Valeu!